Hoje a gente continua na sequência de Mateus 9, que é onde nós terminamos ontem no verso 38, e hoje eu começo o capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, falando dos nomes das escolhas dos discípulos de Jesus. Quando ele os escolheu e quem foram eles? E o que é que os nomes desses indivíduos, com as suas alcunhas, nos revelam sobre a personalidade, os traços de temperamento, a cultura dentro da qual eles foram gerados, produzidos, fomentados. Tudo isso é de uma riqueza impressionantemente significativa. Especialmente porque no dia de ontem, depois de dizer a vocês que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, eu expliquei que sinagogas eram essas, e pregando o evangelho do reino. Qual o significado disso? Quando Jesus pregava, o que ele pregava? Está tudo aí pronto para você no dia de ontem, é só você chegar e acessar. Curando toda sorte de doenças e enfermidades, eu expliquei essas variações e também aquela pergunta: se Jesus estivesse presente num lugar com muitos recursos médicos e científicos para cura, ele curaria tanto quanto curou naqueles dias? Uma resposta que eu dei no programa de ontem, no tema de ontem. Eu quero que você vá lá. E aí ele se dirige aos seus discípulos, dizendo-lhes que via as multidões e sentia contorções de natureza visceral. É uma expressão diarreica no grego para definir compadeceu-se. Tinha a ver com o estrangulamento das vísceras em agonia, em movimento, em comoção inevitável, como acontece com os nossos intestinos quando entra numa crise visceral de contorção diarreica. A gente corre para buscar uma solução. Do contrário, a solução corre atrás de nós. E essa é a expressão que os gregos usavam para falar de compaixão. É um negócio que não dá para você, uma vez vendo, percebendo, discernindo, não agir. Não agir. De não agir diarreicamente em amor para socorrer, para resolver a situação e o problema. Você está entendendo perfeitamente a metáfora. E aí ele se dirige aos seus discípulos, dizendo-lhes: a seara, na verdade, é grande. Em João ele diz: os campos estão brancos para a ceifa. Mas é a mesma ocorrência. Porém, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Aonde eles os arregimentam? Hoje em dia, os trabalhadores são arregimentados nas praças, quando são bons camelôs. Tem igreja que tem os seus olheiros nas praças. Quando encontram um camelô dando nó em pingo d'água, convidam o cara para ganhar infinitamente mais, para ter casa, ter isso tudo. Receber um treino de 4 meses para aprender a repetir aquilo que a publicidade e o marketing daquela franquia chamada igreja, que é uma seita, e todas elas aprenderam a fazer a mesma coisa, ensinam. Aí o cara, 4 meses depois, é jogado numa igreja como pastor e vai ser avaliado pela quantidade de dinheiro que ele arrecada. Se ele for um grande arrecadador de fundos, ele logo deixa de ser pastor para virar bispo. Se como bispo ele também for, e ele só é medido, e todos só são medidos pela arrecadação de fundos, por quanto entra de grana, essa é a referência, aí ele vira um bispo regional. Se aí ele também se destacar, ele se transforma num superintendente mais amplo. E se ele aí se destacar, ele é trazido para as instâncias superiores da seita imperial, praticada no seu estelionato, em tudo que faz, em tudo que vende,
em nome de Jesus, ele é trazido, esse indivíduo, para as instâncias superiores da gestão, próxima ao semideus, ao vice-deus que esteja ali na direção daquele grupo. É assim todos eles. No passado começou com uma seita evangélica neopentecostal assim, que fez escola, e hoje em dia quase todo mundo embarcou na mesma história, no mesmo modus operandi. Você que está de longe, na sua inocência, não sabe de nada, é assim que funciona. Assim eles levantam os trabalhadores que não são para a seara do reino de Deus, não são para pregar, para ensinar, para curar de verdade, para tratar, para acolher, para incluir, como o Evangelho de Jesus ensina. Não, não são. Eles são pessoas especialistas em provocar, em manipular, em sugestionar, para vender qualquer coisa, transformar essa pedra aqui numa coisa preciosa para ser vendida para algum desavisado que passe pela vida e compre. Tem gente para comprar qualquer coisa. E estão vendendo terrenos nos céus, mansões melhores ou menores, dependendo da grana que você der, e um bilhão de outras loucuras e de bugigangas pseudo-celestiais que eles oferecem fetichisticamente, e tem gente para todo lado comprando. Então, os trabalhadores contemporâneos são esses capazes de provocar grande levantamento de fundos. Como a gente viu outro dia, um cara aí na televisão que todo mundo conhece e que eu conheço a vida inteira, dizendo: já tentei todos os modos de tirar dinheiro, de levantar oferta. Aí os trouxas ficam aí levantando oferta, não sabem por que que não se dão bem. Eu vou ensinar você o método certo para pegar a oferta, para deixar de ser trouxa. Todo mundo viu, viralizou essa coisa nojenta por aí, mas vocês praticamente ficaram tanto empedernidos de coração. Entra por aqui, sai por ali e continua tudo igual, tudo a mesma coisa. Você diz que não gosta, mas continua tudo a mesma gosta. E não mudam nada, dando suporte para essas loucuras continuarem. Aí Jesus tinha acabado de dizer que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, e disse aos seus discípulos: rogai, usando uma palavra violentamente íntima, visceral, forte, das entranhas intercessórias. Rogai, porque a seara é grande e os obreiros são poucos, rogai ao Senhor da seara, que mande, que envie. Não é a gente que vai capturar pessoas. Não, que ele mande, que ele desperte, que ele faça nascer consciência no coração dessas pessoas, para que a grandeza e o significado e o privilégio do anúncio, do ensino, da ministração, da realização em fatos e obras do reino de Deus, seja no coração delas o maior de todos os galardões, o maior de todos os prêmios, o maior de todos os desafios, a maior de todas as chances e oportunidades. Que o Senhor faça isso, plante isso. Porque quando é o homem que vai, procura, convoca, demanda, desafia, promete, barganha, oferece salário, o que acontece no final é essa coisa nojenta que a gente já assiste no cristianismo há 1700 anos. E especialmente nos últimos anos, no nosso país, na América do Norte, na América Latina, na África, no cristianismo ocidental, que está todo apodrecido, porque os trabalhadores não são trabalhadores do reino de Deus, são aproveitadores das ovelhas, que são treinados para não deixar nem pele, nem carne, nem nervo, nada. Arrancam até as unhas, tiram até os dentes,
deixam você uma caveira de gente que não presta mais para nada. E no dia que disser não tenho mais para dar, você é descartado aos pedaços, nos fragmentos dos seus esqueletos, jogados no vale dos ossos secos, e eles não estão nem aí para você. Nem aí. E ainda condenam você ao inferno, dizem que você é um desigrejado, que não suportou o abuso deles, e a culpa é sua. Porque saiu dessa cobertura, que é uma cobertura de feitiçaria praticada estelionaticamente, num estelionatário horroroso, num estelionato horroroso, em nome de Jesus, contra a tua alma. E você geme, 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 e ainda se sente com medo de estar pecando contra Deus por estar se sentindo tão mal. Na mão desses trabalhadores, desses operários da maldade, minando o seu coração até tirarem a última pepita de qualquer coisa da sua vida e do seu ser. Uma vez que Jesus diz, rogai ao Senhor para que mande gente dele, gente com a mente dele, com o coração dele, com o espírito dele, com a atitude dele, com a imagem e semelhança dele, com a disposição de engajamento no caminho dele, para serem esses que me servem, que são os únicos que me servem como trabalhadores na seara do reino de Deus. Após dizer isso, após pedir a eles que, juntamente consigo mesmo, Jesus, orassem ao Pai, pedindo que lhes enviasse trabalhadores para a seara, Jesus mesmo chama oficialmente, claramente, explicitamente, designa inequivocamente os primeiros trabalhadores para essa seara do reino de Deus que foi inaugurada com a proclamação do Evangelho na história humana. Veja bem, a obra de Deus não começou com a pregação da Boa Nova de Jesus no mundo. A Boa Nova de Jesus no mundo vem sendo anunciada desde tempos imemoriais, de acordo com a ordem de Melquisedeque, como a gente lê na Epístola aos Hebreus. E vem sendo anunciada por toda a terra, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou como diz Paulo em Romanos, no capítulo 2, que todos os homens, com conhecimento ou sem conhecimento, são julgados pela luz que recebem, não pela luz que nunca tiveram, pelo entendimento que obtiveram de algum modo, não por aquilo que nunca ficaram sabendo, de modo nenhum. E Paulo diz, todo mundo vai levar um susto, está lá em Romanos 2,16, quando, através da revelação do meu evangelho, Deus abrir os segredos dos corações dos seres humanos, e aí vocês descobrirem que a chamada igreja, entre aspas, institucionalmente falando, o cristianismo, tem muitos milhões que Deus não sabe nem quem são. E Deus tem outros bilhões que o cristianismo não reconhece, luta contra, repudia, se puder queima, ou joga fora, ou põe no inferno. Esse é o choque que vai acontecer quando os segredos do coração dos homens forem abertos. Então, após dizer, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores, ele mesmo, que é o Senhor da seara, convida os primeiros trabalhadores explícitos para essa seara da pregação também explícita da boa nova do reino de Deus, que é o que você e eu devemos nos ocupar e não perder tempo com outras coisas, que muitas vezes são até importantes, mas que são distrações flagrantes e impeditivos horrorosos no que diz respeito a gente dedicar a paixão inteira do ser. E é uma paixão não fanatizante, é uma paixão que nos torna apaixonados fraternalmente por todos os seres humanos planetários.
voluntários. É isso que o Evangelho e que o amor do Espírito Santo provoca em nós. Quando o Evangelho e o amor do Espírito Santo não provocam isso em nós, é porque o Evangelho não nos chegou e o amor do Espírito Santo não nos atingiu. Porque quando acontece, é assim que a gente enxerga a vida, é assim que a gente enxerga o mundo, é assim que a gente enxerga as dimensões, é assim que a gente interpreta a existência. Aí ele, uma vez dizendo, rogai para que o Senhor da Seara mande, ele mesmo chama os primeiros, porque ele é o verdadeiro Senhor da Seara. E o capítulo 10 inicia dizendo, tendo chamado os seus 12 discípulos. Os seus 12. Eu acho interessante, primeiro, essa expressão, os seus 12. Antes disso, ele diz, rogai ao Senhor. Aí ele diz, ele mesmo chama, tendo chamado. Ou seja, ele é o Senhor a quem se deve pedir que envie os trabalhadores para a seara, e ele mesmo dá a demonstração disso, respondendo à oração que ele pede que os discípulos façam, chamando aqueles primeiros discípulos para serem os primeiros trabalhadores explícitos dessa seara, da qual eu faço parte e convido você a fazer parte também. A segunda coisa é essa designação específica dos seus 12. E o número 12 é um número que se repete muitas vezes no contexto da Bíblia e no contexto da história e da cultura universal de todos os humanos. Começando pela cultura universal, a gente tem os 12 meses do ano, no mundo inteiro, em todas as culturas, seja no calendário solar ou lunar, são 12 meses no ano. Você tem no zodíaco os 12 signos do zodíaco, em cada mês, os 12 meses do ano. E você tem pontos de referência energética declarada nos xamanismos do mundo inteiro. São grandes 12 pontos energéticos planetários, ou grandes 12 portais. Eu estou falando numa perspectiva de cultura universal, variada, dos povos. E quando você... E aí era uma quantidade enorme. Eu tenho, inclusive, alguns documentários aqui comigo que falam da variedade universal da sequência da utilização do número 12, o que inegavelmente faz o número 12 um arquétipo, uma numerologia de natureza simbolicamente importante para os humanos no curso da história. E aí na Bíblia eles estão presentes. O número 12, esses numerais agregados em 12 unidades estão manifestos em diversas ocasiões. As mais conhecidas são as 12 tribos de Israel, e que estão presentes numa quantidade enorme de alusões. A gente tem as 12 portas da Nova Jerusalém, que tem 4 lados, a cidade é quadrangular, com 3 portas em cada lado, 12 lados. E aí a gente tem aqui os seus 12 discípulos de Jesus, a quem ele chamou de apóstolos posteriormente, que não é uma designação de um cargo superior, é de uma função representativa. Apóstolo significa aquele que carrega uma boa nova e que a leva aonde pessoas nunca ouviram. De modo que aonde quer que alguém leve a boa nova para quem nunca ouviu, sejam etnias, sejam grupos culturais, sejam subgrupos, sejam realidades tribais de natureza étnica ou simplesmente subcultural, em qualquer ambiente da sociologia
quem quer que tenha a capacidade de fazer a tradução e que tenha a capacidade de fazer a releitura adaptada para a compreensão melhorada desses subgrupos que às vezes nem sempre entendem a língua escorreita, por exemplo, do português. Eu, quando falava e falei a vida inteira a grupos diferentes, sempre me servi da linguagem corrente daquele grupo. Se você vai pregar num presídio, você tem que aprender a linguagem dos apenados para poder comunicar o evangelho a eles. Eu pregava para os hippies e falava a linguagem dos hippies. Eu pregava para os playboys e falava a linguagem dos playboys. Eu pregava para os milionários, para os empresários e falava a linguagem dos empresários, dos milionários. Eu pregava, na maior parte das vezes, para uma quantidade imensa de pobres. E a minha temática era a temática que partia de onde eles estavam, da pobreza total, da necessidade absoluta, material, bem básica. Eu pregava para os grupos e prego para os grupos acadêmicos e uso a linguagem básica acadêmica, que é aquela na qual eles se sentem mais confortáveis ouvindo. Ou seja, o recurso vernacular, o recurso semântico, o recurso da variedade de línguas é algo que aquele que quer ser um apóstolo, um levador da boa nova para grupos que nunca ouviram, para subgrupos que nunca discerniram essa palavra, precisa aprender. O apóstolo tem que aprender a linguagem desses aos quais ele se dirija. Isso é o significado de ser um apóstolo. Óbvio, tem aqueles 12 apóstolos de Jesus que foram também testemunhas oculares da sua ressurreição e dos fatos, começando no batismo de João até a ressurreição de Jesus. Esses são inigualáveis. Esses são irrepetíveis. É acerca desses que o Novo Testamento diz que nós fomos erigidos, construídos sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, a pedra angular, que é Cristo Jesus, a pedra angular, e a sequência do amuralhamento, do nivelamento, do prumo, foi feita com base no alinhamento dos profetas e dos apóstolos com o prumo e com o nivelamento dado pela pedra angular, que é o Evangelho absoluto de Cristo Jesus. Então, o que os apóstolos falam de acordo com os alinhamentos do Evangelho de Jesus e o que os profetas falam de acordo com esse mesmo alinhamento é o fundamento sobre o qual a verdadeira Igreja de Deus é construída. Não é sobre as opiniões de fulano, beltrano, nem de doidos americanos, nem de profetisas americanas que disseram que tiveram revelações, nem desse pessoal que anda chutando a bola para dentro do inferno e mandando vocês correrem atrás, aí na internet, para todo lado. Me dá compaixão de ver a ignorância de milhões e milhões e milhões. Isso aí não tem nada a ver com Jesus. O que eles chamam de igreja ali é uma congregação para reunir os explorados e os manipulados. Não é a igreja de Cristo Jesus, é só um apelido manipulativo. Mas eu é que sou herege, vocês me acusam porque não entendem nada. Quando Jesus chamou esses 12 figurariam como evangelhos ambulantes da Boa Nova, porque nenhum deles recebeu a incumbência, andando com Jesus, do batismo de João até a ascensão de Jesus aos céus. Nenhum deles recebeu a incumbência de ser escriba de Jesus, de ser o historiador de Jesus. Jesus não disse para nenhum deles: olha, tu que és o mais desenvolto em línguas, em vernáculo,
tanto em aramaico, quanto em hebraico, quanto em grego, serás o meu escriba, anotando tudo enquanto a gente anda. Não, não deu essa missão para ninguém. Ele confiou na memória, confiou no coração, e antes de ir, disse: Eu não deixarei vocês órfãos, o meu espírito vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por isso eu gosto e não troco. Estou satisfeito com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles são coerentes entre si, diferentemente dos muitos evangelhos apócrifos do segundo e do terceiro séculos, que são profundamente incoerentes, tanto incoerentes entre si quanto em relação a esse eixo de prudência, de bom senso, de coerência que a gente encontra no testemunho desses que, quando não foram os escritores diretos do Evangelho posterior, foram aqueles que narraram de maneira direta para os escribas secundários vivos, alguns dos quais também acompanhantes de Jesus entre o batismo de João Batista e a ascensão à presença de Deus, de modo que esses 4 evangelhos são aquilo que nos oferece, de maneira textual, uma pedra fundamental para fazermos uma síntese e uma sinapse do entendimento da mente de Cristo. E as outras coisas que se alinhem, os profetas e os apóstolos. Encontrando esse alinhamento, está feito o fundamento para erigir a verdadeira Igreja de Cristo, a verdadeira catedral espiritual, universal de Deus no mundo, o verdadeiro corpo de Cristo que carrega dons, solidariedades e leva em si mesmo o enervamento da sensibilidade do Espírito Santo por todo o mundo. E essas pessoas vão sentindo a dor humana em nome de Cristo Jesus, como genuínos extensores e membros do corpo de Cristo espalhados pela terra, sejam eles de igrejas do cristianismo ou não, mas se forem gente do amor, como diz João, gente que ama, que vem de Deus, que procede de Deus e conhece a Deus, esses são os verdadeiros, genuínos filhos de Deus, com doutrina ou sem doutrina, com instrução ou sem instrução, são esses que fazem a obra de Deus, esses são os extensores do corpo de Cristo na face da terra, esses que pensam a vida com amor, compaixão, justiça, misericórdia, bondade, verdade, fidelidade, com as éticas das pautas de Jesus, sabendo do Evangelho ou não, todavia, se praticando isso, como Paulo diz em Romanos 2,16, eles se tornam juízes para si mesmos. No dia em que Deus abriu os segredos do coração, nós vamos ver como eles eram lindos e faziam parte da verdadeira igreja de Deus que você não reconheceu, que você não enxergou, que você desprezou, enquanto você abraçou essa moura torta, adoecida, essa bruxa enfeitiçada de maldades, de poções malignas, ministradas a você todos os dias em nome de Jesus, e só porque é feito em nome de Jesus você acha que precisa acolher essa realidade tão horrorosa. Pois bem, Jesus chama, roguem ao Senhor, e Ele é o Senhor, Ele mostra que é o Senhor e chama os seus 12, que não são os 12 filhos de Jacó, são os seus 12 discípulos, não são 12 tribos. Aqui acaba o tribalismo. Na manifestação do chamado desses apóstolos, acaba o tribalismo, acaba o culto ao monoliticismo cultural judaico, acaba aqui a necessidade do pedigree e das linhagens puras do judaísmo. Isso nunca foi um critério de nada para Jesus, sob hipótese nenhuma. E a gente vai ver isso. Tanto quanto não há nenhum traço de que Jesus faça opção preferencial pelos acadêmicos da teologia.
De modo nenhum. E quando Paulo, que não andou entre o batismo de João e a ascensão de Jesus ao céu, é chamado de apóstolo e aceita para si essa condição, é porque ele é alguém que, mais do que a soma de todos esses apóstolos, leva o evangelho antes de todos eles para onde ninguém tinha levado e com um desassombro que ninguém antes dele jamais fizera, nem sequer conhecera. E muitos desses que depois cresceram e se tornaram maduros, desses apóstolos, desses 12, tiveram em Paulo um provocador extraordinário dessa mensagem. Considerando o seguinte, por exemplo, que o irmão de Jesus, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, não faz parte desse grupo aqui, dos 12. Considerando que Judas, irmão de Jesus, autor da Epístola Única do Novo Testamento, também não faz parte desse grupo aqui. Tanto quanto Paulo, que chegou, como ele mesmo disse, como um nascido fora de tempo, nascido ec trauma, arrancado por fórceps, tendo entrado em sofrimento, um estilo de vida cheio de ódio que adotara contra os discípulos de Jesus, ele é arrancado pelo fórceps da graça de Deus às portas de Damasco e se torna apostolarmente um indivíduo superior em consciência a todos os que o precederam. Adquiriu conhecimento do Cristo eterno mais profundo do que aqueles que conheceram Jesus da intimidade, mas não souberam fazer a leitura da universalidade e da transversalidade de Cristo, como Paulo fez mais do que todos os demais. Pois bem, ele chama os seus 12 discípulos, os que aceitaram viver sob a disciplina. A disciplina não é régua, bate aqui, tira a mão daí, menino. Paulo diz que não tem nada a ver com não toques isso, não pegues aquilo, não olhes para aquilo outro, não bebas aquilo, não chegues perto disso. Isso aí, Paulo diz, tem aparência de sabedoria, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. Não. Os discípulos são pessoas que aprenderam que não é o que entra pela boca o que contamina o ser humano, mas é o que sai do coração. São esses que aprenderam a inversão radical dos significados e dos valores. Esses são os discípulos. São os que aceitaram a disciplina do Evangelho, que está bem explicitada, como eu fiquei meses com vocês expondo aqui em Mateus, do capítulo 5 ao fim do capítulo 7, no chamado Sermão do Monte, nos oráculos do Senhor. Esse é o Evangelho a ser ensinado. Esse é o caminho, a verdade e a vida a ser ensinados a todos os homens. Não é, olha, Jesus morreu por ti na cruz. Doeu pra caramba, meteram pregos, ele sofreu, foi todo chicoteado. Quem quer agora levantar a mão, dizendo que aceita Jesus, levante a mão. Aí o cara levanta a mão, é catequizado dentro do cristianismo, recebe um batismo, não entende nada, não aprende a ser humilde de espírito, nem manso de coração, nem solidário, nem misericordioso, nem a ter fome e sede de justiça, nem a ser um manso, nem a ser um construtor de pontes, um genuíno filho de Deus. Não aprende nada disso, mas vai cheio de arrogância religiosa e merdalhar o planeta com a sua atitude perversa e com a sua arrogância e soberba, fazendo prosélitos, como diz Jesus em Mateus 23, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Então, para ser discípulo é alguém que se submete à disciplina do amor, do fruto do Espírito, que é amor, e com tudo que do amor decorre, e que está bem sintetizado em Mateus 5, até o capítulo 7, e que tem a sua suma totalmente definida naquilo que Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles, porque essa é toda a lei e os profetas. Façam isso.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o novo e é o único mandamento. Quem ama, cumpre o resto todo naturalmente, sai pelos poros. O amor não precisa de catequese. O genuíno amor ágape de Deus, quando entra na gente, esse amor que aprende a se dar, se sacrificar, se doar primeiro ao próximo, já vem com tudo pronto no coração. Agora, se não houver amor, pode catequizar o que você quiser, nada aproveitará, continua todo mundo tosco, empedrado, impermeável, feio, enojando o evangelho e alimentando o cristianismo, que é essa coisa amorfa, essa hidra que não tem nem DNA de Jesus sequer em si mesmo. Então ele chama os seus 12 submissos à disciplina do Sermão do Monte, do ensino do amor, do mandamento único que ele nos deu. E deu-lhes, Jesus, autoridade. Essa autoridade transferida, essa exousia, que é aquilo que eu atribuo a alguém, e que, em sendo Deus atribuindo isso a mim, e dando isso a mim, e designando isso, e vindicando isso na minha vida, vindicado está. E ninguém tira e ninguém arranca. Porque, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 11, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pois bem, deu-lhes autoridade. Eles receberam essa autoridade sobre espíritos imundos, sobre os quais eu venho falando. Aqui, um fragmento aqui, outro ali, mas já deu para vocês irem montando um significado de quem sejam esses espíritos imundos. Ontem mesmo e anteontem eu falei bastante a respeito deles aqui. Deu autoridade para os expelir, sai! E não tem a ver com grito. Eu já expeli muito demônio só olhando para eles. E eles dizendo, não me olhe assim, é insuportável esse olhar de amor, eu não aguento. E olha, pernas para que te quero, foram embora, eu não abri nem a minha boca. Como eu já fiz isso tanto à distância, pessoas me telefonam dizendo, eu estou com uma pessoa terrivelmente endemoninhada aqui, tá arrebentando tudo, é um negócio horroroso, não tem quem segure. E eu digo, bota aí no Viva Voz. E faço uma oração daqui sem nenhum histrionismo, sem nenhum histerismo, sem nenhuma gritaria, tomando posse da autoridade que é minha em Cristo Jesus, como um discípulo autorizado pelo Evangelho, eu digo, deixa essa pessoa em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Eles deixam, eles obedecem, eles vão embora. Ora, lá em Atos 19 se diz que até mesmo objetos do uso pessoal de Paulo, por exemplo, um bilhetinho que ele guardasse, como eu guardo tantos, esse aqui é da minha mulher, tão lindo, meu marido, meu amor, eu guardo. Tem anos esse bilhete, me fez tanto bem quando ela botou isso aqui um dia. E aqui dentro da minha Biblinha está cheio de coisinhas assim. Eu marco a minha Bíblia com sinais de amor. Pegavam coisas de Paulo, lenços, aventais, coisas do uso pessoal e levavam para casa de doentes e endemoninhados lá em Éfeso. E o texto de Atos 19 diz que os espíritos imundos saíam das suas vítimas e as enfermidades as deixavam. Aí você diz, Caio, explica isso. Eu não tenho nenhum problema com nada disso. Você que recebeu uma catequese onde as coisas ou não são assim, ou tudo que seja assim é outra coisa, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou um homem do Evangelho e do equilíbrio praticado segundo Jesus. Por isso vocês nunca vão me compreender e poucos encontrarão identificação com a minha lucidez no Evangelho em Cristo Jesus. Pois bem, deu-lhes essa autoridade de expelir
E eu vejo pessoas que me encontram por aí afora que dizem: eu estava assistindo o seu programa na internet. E ao meu lado, uma pessoa da família que vem oprimida e endemoninhada há anos. E enquanto você pregava, de repente, deu aquela sacudida, algo parece que saiu e saiu para sempre da pessoa. Outros me dizem: foi comigo que aconteceu. Eu sentei ali com ódio, tomado de um ódio demoníaco, sem entender quase nada, mas de repente algo maior do que a resistência diabólica dentro de mim me penetrou com uma graça de um amor que eu não conhecia, e aquilo foi arrancado com a mão. E você estava lá no fim do mundo, pregando foi meramente pela palavra. Essa é a autoridade que Jesus me conferiu e confere a todos quantos aceitam esse chamado para viverem com integridade o ensino, a pregação e a ministração do reino de Deus entre os seres humanos. Foi com aqueles, e é com estes, e é com você, e é com cada um dos que creiam ainda hoje. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, dos 12 enviados, que é o que a palavra apóstolo significa, enviado, no caso, enviado como trabalhador para a seara, não é para andar em tapete vermelho, nem para comprar Porsche, nem Jaguar, nem os últimos Mercedes, nem para jactar de riquezas, nem mansões e castelos, ou isso e aquilo. Isso aí são os corruptores do Evangelho, que não tem nada a ver com Jesus. São esses que ficam tentando fazer de Jesus um homem rico todo dia para justificar as ganâncias pessoais deles. Mas eles receberão o juízo que lhes é particularmente pertinente e inapelavelmente vindouro na direção deles. Pois bem, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, que é um nome bem judaico, a quem Jesus atribuiu um sobrenome, Pedro, que no caso vinha do aramaico, e que designava, era o nome Céfar, que no aramaico significa fragmento de pedra. Não é a rocha sobre a qual Jesus, corta para cá, Caio, a rocha grande sobre a qual Jesus erigiu tudo, que é ele mesmo, a pedra de esquina, a pedra angular, não é Pedrinho, não. Pedrinho é um céfazinho, um fragmento de pedra. Ele faz parte do resto da construção, como eu também faço, toda vez que o que sai da minha boca é o evangelho puro, simples, genuíno, e às vezes até muito mais lúcido do que Pedro conseguiu compreender nos dias dele. Tanto é que Paulo teve que advertir a Pedro muitas vezes de coisas que Pedro não tinha alcançado, mesmo tendo andado física e historicamente com Jesus. Simão, que tem origens bem judaicas, mas não religiosas, porque ele foi criado na Galiléia dos gentios como um pescador, passava pela sinagoga, que era bem do lado da casa dele, mas não era um cara religioso, nem devoto, nem nada disso, nem instruído na lei, não sabia muita coisa dos profetas. Jesus não procurou acadêmicos como condição sine qua non para esse envio. Nem disse que sem esse treino minucioso, cheio de academicismo, a pessoa não está preparada. Ele está procurando, antes de tudo, é caráter. Como Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, ele só diz uma vez que sejam aptos para ensinar. Tem que ser apto para ensinar. Tem que ter capacidade de comunicação, tem que ter capacidade cognitivo-hermenêutica que carrega em sobriedade interpretativa, tem que ser epistemologicamente pessoas saudáveis, tem que ter alguma pedagogia e tem que ter alguma graça de comunicação. Não podem ser uns indivíduos completamente chatos, parados,
duros e engessados. Esses servem para muitas outras coisas, mas não para serem aqueles comunicadores que vão falar com um grande número de pessoas. Para isso, Jesus não dispensou o poder da comunicabilidade. Mas a ênfase que Paulo dá, que é a mesma de Jesus, conquanto diga seja apto para ensinar, o resto se concentra em caráter. Que seja marido bom em casa, que saiba cuidar dos filhos com amor, com admoestação, com carinho, com bom senso, que tenha bom testemunho do pessoal de fora, do pessoal da sociedade secular circundante, que olhe para eles e diga: isso aí é gente boa de Deus, é gente íntegra, é um ser humano justo, é uma pessoa maravilhosa. Tem que ter o testemunho pagão como validação dessa figura. Sem esse testemunho dos de fora, não adianta ter a congregação toda jurando que o cara é legal, porque para o apóstolo Paulo, para Jesus, o testemunho que vale é aquele que vem do mundo em estado perplexo e boquiaberto ao constatar um ser humano lindo e bonito de Deus caminhando entre eles. Pois bem, Simão tem esse nome, que é judaico, embora ele próprio não tenha um pingo de religiosidade e de treinamento religioso nele. É uma figura muito mais identificada por esse outro nome aramaico Cefas, porque ele é uma pedra lascada, ele é um ser cortante, ele é um indivíduo que é um fragmento que lasca, ele é uma lasca às vezes desconfortável, mas é fundamental que ele esteja ali com as características que superabundam dele na descrição dos 4 evangelhos. Ele é o indivíduo mais exposto, é o que mais ousa falar, é o que mais erra, mas também é um dos que mais acertam. É um indivíduo com algumas perguntas importantes que arrancaram de Jesus respostas de natureza essencial. É um ser humano que tem a sua humanidade à flor da pele, com capacidade de subtezas maravilhosas e subtezas ridículas, repreensíveis, como toda vez que aconteceu, Jesus repreendeu. Ele é um indivíduo que tem arroubos de coragem, mas nem sempre tem coragem de sustentar o que ele prometeu na hora em que o aperto chega. Ele tergiversa, ele vacila, ele dissimula. Não foi só quando traiu a Jesus 3 vezes na casa de Caifás. A gente vê Pedro na mesma dissimulação lá antes de ir batizar Cornélio em Atos 10, na casa de Simão o Curtidor. A gente o vê na mesma tergiversação, na mesma vacilação, quando Paulo o adverte em Gálatas, nos capítulos 1 e 2, foram escritos para Pedro e Barnabé, que tinham caído da dissimulação dos judaizantes de Jerusalém. A gente vê Pedro tem essa dificuldade. O que em Paulo superabunda de assertividade, em Pedro pode haver assertividade, tanto quanto pode surgir subitamente uma determinada recuada autopreservativa. Faz parte da personalidade, da fraqueza dele, da gente compreendê-lo. Tem coisas lindas nesse homem e tem coisas de fragilidade humana a serem percebidas. Nada demais, todos nós temos nossas coisas melhores e nossas coisas que não são tão boas assim. Mas esse cara, apesar disso, assume uma liderança pelo papel de protagonista de comunicação, pela capacidade de correr primeiro, de pegar as redes, de puxar para a praia, de dizer é um fantasma. Aí Jesus diz: ó, não, sou eu. E ele diz: então, se és tu, deixa eu ir andando sobre as águas. Ele tem esses arroubos incomparáveis. Depois afunda, mas é socorrido. E daí?
Eu prefiro um cara assim do que aquele que não se expõe para nada, que se protege de tudo, ou que só fala depois que já está tudo resolvido, ele chuta o cão morto. Esse aí não é aquele com quem eu me identifico exatamente. Eu posso até ter muito carinho por ele, mas para mim vai ser sempre um ente acovardado e que eu não chamo em primeiro lugar para nada. Até aceito uma colaboração dele, mas não boto muita fé, não. Ele está oferecendo, deixa ele fazer até onde ele aguentar, mas eu, para chamar para andar comigo, não serve. E Jesus preferiu um indivíduo que tinha esses arroubos e que tinha outras fraquezas, mas que era demasiadamente humano, radicalmente humano, como Pedro, do que as alternativas diferentes de gente de impecabilidade por omissão absoluta. Jesus não gosta de gente assim. E Paulo chama esses de covardes. E diz para Timóteo não assumir esse tipo de atitude acovardada, porque o reino de Deus demanda de nós não espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. É nessa perspectiva que a gente tem que aprender a andar. Então, o primeiro mencionado é Simão, também carregando o sobrenome de Pedro, pedra, fragmento de pedra no aramaico, Cefas. E André, seu irmão, que carrega um nome de natureza e de origem grega. Você encontra entre os gregos muitos Andrés. É sinal de que a família de Pedro, de Simão Pedro, Simão, filho de João, o Bar Jonas, Simão, filho de João, o seu João, e Johannes, que tinha um nome também, o pai de Pedro e de André, um nome judaico, tinha sofrido uma grande influência dos gregos no tempo da helenização ptolomaica e seleuca, que durou quase 400 anos naquela região, e depois influência dos romanos também, em cujo meio havia a miscigenação, o sincretismo, não apenas cultural, mas de nomenclaturas e de designações de nomes, tanto nomes autênticos e genuinamente romanos, como nomes gregos também. E André é um desses nomes que revela essa abertura para o ambiente grego mais amplo do mundo que eles conheciam. Tiago já é um nome bem judaico, filho de Zebedeu, irmão de João, que também carrega um nome bem judaico, filho do seu Zebedeu, cujo nome é também completamente judaico. Então é uma familhinha mais judaica, embora não tão religiosa, do que, por exemplo, eventualmente a cultura da família de Pedro e de André. Aí você tem um quinto nome manifesto, é o de Filipe, sobre o qual eu falei lá em Herápolis, nessa viagem, num documentário que vai ficar pronto, sobre o martírio de Filipe e da filha dele lá em Herápolis. E as histórias de Filipe, as que estão na Bíblia, que a gente entende por inferência, o significado desse discípulo, como ele foi importante. E em todas as listas de apóstolos de Jesus, ele aparece em quinto lugar, mostrando que é uma pessoa que, pela própria participação dele nas narrativas do Evangelho, ele teve uma certa preeminência dialogal no grupo. Mas o nome dele é absolutamente grego. É o nome do pai de Alexandre o Grande. Filipe era um nome repetidíssimo na cultura grega e, posteriormente, na cultura greco-romana. Não é à toa que, quando os gregos chegaram lá em João 12, querendo falar com Jesus e trazer um recado para Jesus, que o Novo Testamento em João 12 não narra, mas a gente conhece pelas narrativas paralelas, que era uma mensagem do rei de Edessa, mais ou menos para tentar fazer de Jesus um ser como Apolônio de Tiana, que tivesse uma vida longeva e que fosse um sábio universal,
E Jesus disse: não, eu vim para esse dia, para essa hora, para esse tempo. E se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pois bem, esse Filipe foi chamado pelos gregos logo de cara pela identificação grega do nome dele. As coisas não acontecem acaso, não. É porque eles olharam, viram um monte de gente com o nome de judeus, mas tinha um discípulo ali chamado por um nome grego, Filipe. Aí Filipe vai e procura um outro, vai com André. E aí reúnem nomes gregos e cultura grega para levarem esse pedido dos gregos de verem a Jesus. E tem uma quantidade enorme de coisas sobre Filipe que vocês vão assistir no documentário que eu gravei. Aí tem Bartolomeu. Filipe é um cara que pregou muito o evangelho na região do Vale do Lico, em Herápolis, na Ásia Menor inteira e em muitas cidades gregas. Ele aproveitou a aculturação grega dele e pregou no mundo grego, mais do que a maioria dos apóstolos. E Bartolomeu já teve uma outra designação de caminho para a sua vida, mas todos eles encontraram um caminho onde eles tiveram a sua relevância maior. É o caso de Tomé, que a tradição diz que foi para a Índia. E encontrou ele próprio, que era um indivíduo questionador, perguntador, encontrou um lugar cultural de relevância no meio dos indianos, para onde ele levou o evangelho de Cristo Jesus. E aí você tem Mateus, a quem se atribui esse evangelho aqui, e que carrega esse nome bonito, presente de Deus, que era o publicano, um cara de extrema direita, que seria classificado como um colaboracionista romano. De modo que Jesus também não está nem um pouco preocupado com a designação ideológica do cara. Eu tenho muitos amigos chamados progressistas, eu não gosto dessa terminologia para mim, porque o Evangelho não é progressista. O Evangelho é uma boa nova eterna, que não precisa de alcunhas geracionais, nem de atualizações geracionais. Eu não gosto delas para mim, eu sou apenas um proclamador do Evangelho, a atualização dele está garantida pela minha relevância e pertinência de pregação dele em cada momento geracional da minha vida. Pois bem, eu tenho amigos progressistas que jamais deixariam o Mateus entrar em nada. Não, esse cara é um colaboracionista romano, ele votou no fulano, ou ele é um minion, ele é isso, ele é aquilo. Enfim, em nome do evangelho progressista, o que se pratica, com licença, evangelho progressista, o que se pratica de preconceito, intolerância, idiotice é extraordinário. Agora, não dá nem para se comparar com o outro lado, que é o lado da chamada extrema-direita religiosa. Esses aí já jogam no inferno. Botam todo mundo que não frequenta a congregação deles, que não vota o voto deles no candidato deles, já está todo mundo perdido. Esses aí é um negócio horroroso. No entanto, Jesus chamou Mateus, o publicano, que era um cara de direita política, colaboracionista, que trabalhava contra tudo o que Jesus, como pauta prioritária, estabelecia. Mas o homem creu em Jesus. E Jesus não fez nenhum relatório de como tinha sido o passado desse indivíduo. Nenhum. Ao contrário. Simplesmente vem. E depois esse homem recebe, se não foi ele que escreveu o Evangelho, é atribuído a ele pela pertinência dele e o significado dele como genuíno apóstolo de Cristo Jesus. Aí vem Tiago, filho de Alfeu, é uma repetição de nome judaico, e era, portanto, um judeu, Tadeu, que já é um filho do período intertestamental pelo nome
Tadeu não é um nome judeu original, antigo, já é um nome que carrega uma determinada simbiose cultural com o período da helenização judaica. E aí vem Simão, que é um nome bem judaico, o Zelote, que é um cara de esquerda. Não chega a ser a extrema esquerda religiosa do judaísmo. A extrema esquerda eram os sicários, que chegavam a ser praticamente terroristas religiosos. É um grupo que puxava da faca. Esses sicários são radicais. Não tem nenhum deles aqui. Mas tem um indivíduo notoriamente de esquerda, que queria a libertação de Israel, expulsar os romanos, que tinha feito parte de movimentos conspiratórios, de sublevações variadas. Por isso ele carrega esse apelido, porque ele era um ser engajado no movimento político-religioso dos zelotas de esquerda. E Jesus não quis saber, assim como chamou Mateus de direita, chamou Simão de esquerda. E Judas Iscariotes, que é um acadêmico, muito provavelmente é o único ser mais academizado do grupo, e que veio a ser aquele que o traiu, e que é uma pessoa em relação a quem eu tenho muita compaixão, porque, no mínimo, ele foi tocado de remorso. Pegou a grana, jogou de volta para o templo e, tocado de remorso, se suicidou. São ações e movimentos bonitos. Dos males, o menor. Quem dera hoje em dia esses muitos Judas que fazem de Judas um São Judas Iscariotes, esses pastores, bispos, apóstolos e vice-deuses e deuses das congregações, eles roubam você, eles traem Jesus, eles crucificam Jesus todo dia, eles reiteram e refazem os sacrifícios de sangue do Velho Testamento com o sanguezinho do seu dinheiro e dizem que se você não colaborar, o demônio não sai, Deus não te prospera, você está danado, colocam medo em você. Judas se levantará no juízo e julgará todos os pastores de todas essas gerações de perversos que botam os trilhões no bolso. Judas disse: eu traí sangue inocente, não quero ficar com essa grana nojenta, está me queimando a mão. E, tocado de remorso, se suicidou. Esse pessoal não tem nem arrependimento, nem remorso, nem tristeza de nenhuma natureza por nada do que faz. E aí, Judas é uma contingencialidade narrativa que ficou completamente diminutiva comparada com a exacerbação das traições horrorosas que são praticadas contra Jesus todo dia e no dia de hoje. Eu já falei mais do que o tempo de sempre, o TikTok até já caiu, mas eu quero ter feito essa introdução da natureza dos trabalhadores, que Jesus está pedindo que eu e você roguemos para que apareçam e pedindo que eu e você, independentemente das nossas origens, histórias, culturas, etimologias, estruturas e naturezas e gêneros ou qualquer outra coisa, nos ofereçamos. Nos ofereçamos para sermos cooperadores de Deus como filhos amados, que é a expressão que Paulo usa. E eu oro agora, Jesus, pedindo que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo esteja chamando, chamando, chamando. Não para ser pastor de igreja, para buscar um salário, um ganho, não. Mas para te servir 24 horas por dia de graça no mundo, na vida, onde chegam, pelo modo como são, por aquilo que trazem, que testemunham, que encarnam, que vivem, que demonstram, que manifestam. E no final, quando é necessário, até usam palavras
porque a vida deles já é um evangelho vivo, uma carta viva, lida, discernida por todas as pessoas que os percebem vivendo um dia depois do outro. Que o teu caráter cresça nessas pessoas. E que esses que se vejam chamados sejam pessoas que entenderam que, antes de tudo, tu estás chamando gente de caráter e de engajamento no Evangelho segundo Jesus ensinou para ser passado adiante. É o que eu te peço que tu realizes agora no coração de muitos aqui na terra inteira. Gente me ouvindo em todos os lugarzinhos do planeta. Em nome de Jesus eu te imploro. Amém e amém.